Lucas Agostinho, você já deve ter ouvido falar certamente desse cantor que é uma bênção, canta com muita unção, com muita autoridade. E por essa semana surgiu uma polêmica aí que viralizou, você já deve ter certamente também ouvido falar a respeito de uma brincadeira que ele fez, né, imitando a forma como um crente da Assembleia de Deus ora. E por causa dessa brincadeira, as pessoas estão crucificando ele, estão lançando pedras nele e estão simplesmente pegando a história do menino, o ministério do garoto, colocando no lixo, se esquecendo de tudo que ele produziu para o reino e o que ele tem feito até hoje, e estão simplesmente agora lançando pedra na imagem e no caráter do garoto por causa de uma brincadeira que ele fez e que certamente ele foi infeliz na brincadeira e por causa dessa infelicidade ele pediu perdão os irmãos que se sentiram ofendidos. E o que me causa mais revolta em tudo isso que está acontecendo é que as pessoas enaltecem muito mais o erro ou a falha de alguém, se é que foi uma falha, o erro de alguém, do que literalmente o pedido de perdão. Olha que evangelho lindo, maravilhoso que a gente vive. As pessoas preferem enaltecer o erro ou a falha de alguém do que a remissão, do que o perdão. Esse é o evangelho que esse sistema religioso prega. Esse é o evangelho que esse movimento religioso prega. É o evangelho que não enaltece o perdão, que prefere enaltecer a queda, que prefere enaltecer os erros. Eu nunca vi na Bíblia Jesus nos evangelhos se levantando para combater pecador. Eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus parando na Bíblia para ficar combatendo gente. A palavra de Jesus era contra o pecado e não contra o pecador. E por que nós somos o único exército que tem o costume de se ferir? O costume de se matar? O costume de se arrebentar? Por que a gente mais coloca para fora do que traz para perto? Por que em vez da gente enaltecer um ato de perdão, um ato de remissão, a gente prefere ficar colocando o dedo na ferida, machucando, matando, sabe? Destruindo a vida do irmão. Tendo em vista que o mesmo pediu perdão, o mesmo pediu perdão para os irmãos que tenham sido ofendidos com o que aconteceu, enfim, o que também é de uma hipocrisia muito grande, ok? Eu não estou aqui literalmente para defender o que ele fez. Eu entendo os valores, eu entendo o que poderia ter acontecido dentro do segmento, mesmo que na minha consciência a brincadeira for com uma prática religiosa, não tem nada a ver com santidade, e eu posso explicar isso para você biblicamente. Foi uma brincadeira religiosa. O que é uma brincadeira religiosa? Quem é que nunca sentou numa roda junto com os jovens e de repente brincou com coisas que acontecem dentro da igreja? Coisas religiosas. Ok? Às vezes falando da forma como o outro canta, a maneira como o outro prega, e ele falou a forma como o outro ora. Ok? Porque não tem base bíblica para você explicar e dizer que essa é a forma correta de orar. Por isso que isso é algo aprendido pela religião e não pela Bíblia. Jesus não me ensinou dizendo que quando eu tenho que orar, eu tenho que colocar a minha voz, eu tenho que impor a minha voz. Não. Isso é costume cultural, religioso, adquirido pela Assembleia de Deus, da mesma forma como a metodista tem um costume cultural, da mesma forma como a batista tem um costume, da mesma forma como a quadrangular tem outro costume. Uns gritam, outros falam baixo, uns falam mais alto, outros falam mais tranquilo. Agora, não é porque foi feita uma brincadeira com esse sistema religioso que vai destruir a imagem de um menino que se dedica para o reino de Deus, que entrega a sua vida para o reino de Deus, que poderia estar vivendo de tantas outras formas, mas resolveu se envolver com a causa do evangelho e dedicar o seu ministério para a obra de Deus. E às vezes quem está atacando pedra nele são hipócritas, que já brincaram com alguma coisa dentro da igreja. Ou você nunca brincou com nada que existe dentro da igreja. Ou você nunca brincou com nada. Ah, mas tem coisas que não se deve brincar. Concordo com você. Coisas que venham manchar minha santidade. Coisas que venham denigrir o meu relacionamento com Deus. Agora, a brincadeira foi envolvida com um sistema religioso e não com aquilo que Jesus determinou.
O que Jesus ensinou para nós sobre oração? Jesus falou que não devemos ficar de repetições, de muitas repetições e de vãs palavras. Por quê? Porque não é pelo muito falar que eu vou ser ouvido, mas é pela seriedade daquilo que eu expresso, é pela sinceridade que há dentro do meu coração. Agora, essas são as palavras de Jesus e não tem nada a ver com esse sistema religioso. E as pessoas pegam um ponto como esse, que foi divulgado por um site de fofoca gospel, né? Um conteúdo que se diz ser crente, e o que me incomoda mais ainda e também me dá nojo é de crente que segue esses tipos de página, esses tipos de site, né? Pessoas que procuram seguir esse tipo de coisa tendo em vista que diz que é cristão. E a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é como um pecado de homicida. Está matando a vida de alguém. É pecado. Deus não se agrada. Provérbios fala que aquele que Deus ele repugna, que Deus ele não aceita, aquele que promove ódio entre os irmãos, que semeia contenda entre os irmãos. Como é que pode você entrar nesse site e ver as fotinhas dos crentes que seguem esse tipo de coisa? Que promove contenda dentro da igreja, porque a Bíblia mesmo fala que ai daqueles que promovem os escândalos. Então está pecando de várias formas. E as pessoas estão simplesmente usando esse ato para lançar pedra. Por que as pessoas não conseguem avaliar a filosofia de Jesus? Jesus, diante da mulher adúltera, que estava pronto para ser apedrejada, o que Jesus enalteceu naquela história? Jesus enalteceu a queda, o erro dela, ou Jesus enalteceu a misericórdia sobre a vida dela? O que ficou claro ali no texto da mulher adúltera? Jesus está querendo evidenciar o que ela fez, ou Jesus está querendo evidenciar o perdão sobre a vida dela? E por que nós que dizemos ser cristãos, ou seja, representantes de Cristo, nós fazemos ao contrário? A gente prefere dar ênfase ao erro do que literalmente dar ênfase à misericórdia. Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então você que está lançando pedra, eu pergunto para você a mesma pergunta que Jesus falou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você tem pecado? Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Lança a pedra no menino. Agora, tu é hipócrita, você tem erros, eu tenho erros. E quem sou eu para lançar pedra em cima dele? Porque amanhã sou eu que posso estar errando, amanhã sou eu que posso estar falhando alguma coisa, e eu preciso da misericórdia de Deus e preciso de estar em comunhão com os meus irmãos. Só que a igreja, em vez de ajudar, a igreja está matando. E quando eu falo da igreja, eu não falo da noiva, eu falo do sistema. Está matando, está ferindo, está colocando para fora em vez de estender a mão. Eu não estou dizendo que a igreja tem que passar a mão na cabeça dos outros. Eu estou dizendo que a igreja precisa trazer para perto e não desviar o cara por causa de um erro. Sabe? Há uma diferença muito grande entre você combater a ideologia de alguém, entre você combater a prática, entre você combater o pecado, do que literalmente você se opor à pessoa. Você não vai ver na Bíblia Jesus indo contra pecadores, Jesus vai contra o pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio para os pecadores, para aqueles que precisam da misericórdia e da graça. Por isso que eu não aceito e não gosto nem de ouvir nenhum cantor, nenhum pregador que venha colocar nome a alguém, dizer que o pecado está em fulano, que o problema é Deltrano. Quando a pessoa começa a denigrir a imagem de alguém e distinguir a ponto de dizer que o erro é a pessoa e não o pecado que ela comete, ela já está entrando num mundo muito perigoso. Por quê? Porque eu preciso aprender a separar pessoas do pecado. Paulo disse que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu não tenho que lutar contra os homens, eu tenho que lutar contra os principados que atuam nessa região. Por isso que eu não consigo ouvir gente que gosta de falar que o problema é fulano, o problema é Deltrano. Deltrano não presta, nenhum de nós prestamos. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. A questão é que as pessoas gostam de combater pessoas. E você precisa aprender a combater o pecado, a apostasia. Eu desafio você a pegar um vídeo meu para ver qual foi a pregação que eu entrei e coloquei o nome de alguém. A gente não entra colocando o nome. A gente fala contra o pecado. A gente prega contra a apostasia. Então, quer combater? Combate o pecado.
mas estenda a mão para ajudar o pecador, para levantar o pecador. O menino já pediu perdão, a conta já foi paga, já houve remissão e vamos trazer para o exército a ajudar a permanecer de pé do que ficar colocando para fora, caluniando, tacando pedra e não aceitando mais o menino no convívio cristão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora vá e não peques mais. Já foi, já aconteceu, perdão está garantido. Deus te abençoe, Luquinha. Fica firme. Um abraço.